Bora lá. Como eu decidi fazer esse compartilhamento aí, que você viu que eu postei a foto do meu café da manhã de hoje. Por que me abordaram com relação a esse assunto? Porque esse assunto é muito particular, né? Falar sobre alimentação, você vai exigir que seja falado através de um nutricionista. E eu tenho pessoas ótimas com quem eu tenho um relacionamento, né, direto, profissionalmente, que são dois nutricionistas, né? A Yasmin e o Edu, que são pessoas que estão muito próximas ali e a gente sempre troca figurinhas a respeito de alimentação. E aí me chamou a atenção porque quando eu fiz a bioimpedância em agosto, eu estava com 11% de gordura corporal, estava com o corpo bem perto do que eu queria chegar, né? Ficar ali entre 10% e 11%. Só que quando eu fiz a bioimpedância na semana passada, esse percentual de gordura subiu para 14%. E isso me ligou um alerta muito grande. E por que me ligou um alerta muito grande? Porque em um espaço de 2 meses, aproximadamente, subir o percentual de gordura, mesmo que você se pese nas mesmas condições, significa que tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? Em termos dietéticos. Mas, Jones, como é que você chegou nessa conclusão? Por alguns aspectos. O primeiro é o seguinte: se você vai, né, no histórico de treinos, eu tenho um reloginho que marca todos os meus treinos e eu costumo ter o histórico deles, né? Então eu também tenho todos os dias que eu fiz treinamento, todos os dias que eu dei aula, que eu utilizei o cardio. Então isso tudo conta muito para minha rotina e como é que eu vou mexer na minha dieta em relação a isso. Só que quando a gente faz um retrospecto, agosto, aí eu falei, 11%, vou desleixar um pouquinho. Setembro, meu aniversário, inauguração do estúdio e mais alguns pormenores. Aí, fora isso, eu tive viagem, tive casamento, da minha prima, que mais? Tive umas confraternizações. E aí você começa a entender que o aspecto que eu mais me desleixei foi o quê? O nutricional. Porque tem uma coisa que eu adoro, né, fazer, que é comer docinhos. E aí, na minha casa não precisa faltar um docinho. E aí tem mais outra coisa que eu também adoro. Tipo, numa quarta-feira qualquer, você pega e toma, sei lá, uma dose de uísque. Na quinta-feira você toma um vinho. Na sexta-feira você... E assim vai nesse ciclo vicioso. E eu descobri que tem muita gente que também tem dificuldades em disciplinar estes hábitos, né? Por quê? Porque o álcool, né, somado a uma dieta muito irregular, ele vai causar um estrago imenso no percentual de gordura e é onde essa gordura vai se acumular. Esse é um dos aspectos. Então, eu decidi compartilhar um pouco disso, porque a Ione, que estava comigo, falou assim, eu tenho muita dificuldade em tirar um pouco, por exemplo, dos vinhos que eu tomo ao longo da semana. E aí outras pessoas começaram a compartilhar isso comigo também, né, via mensagem direta. Por quê? Porque, por exemplo, assim, para nós, né, que já somos mais velhos, vou brincar assim, é um hábito, tipo, numa terça-feira, tô estressado, sei lá, vou tomar uma caipirinha, vou tomar um vinho, qualquer coisa que seja como um subterfúgio do tipo assim, quero dar uma escapada, quero dar uma relaxada, entendeu? E aí eu decidi juntar isso com como que eu fiz para virar essa chave, por exemplo, e não estragar todos os meus resultados e tentar voltar para os eixos, literalmente, porque essa é uma parte que é muito difícil, que é a gente manter a constância de um planejamento mental e dietético, tá? E aí, no dia 1º de novembro, eu tomei uma atitude muito drástica. Eu falei que ia reduzir drasticamente minha ingestão de açúcar. E eu tenho um grau de intolerância à lactose, a coisa derivados do leite em geral, menos o queijo não me causa tanto desconforto. E aí, na primeira semana, comecei uma coisa bem radical, tirar bastante do açúcar que eu gostava de comer, colocar algumas coisas com açúcar. E eu tenho uma paixão por café com leite e eu tive que abrir mão disso, né? E café com leite combina com o quê? Com uma colherinha de açúcar. Então, do dia 1º ao dia 15, 16 de novembro, reduziu o açúcar drasticamente. Então, desde novembro eu estou reduzindo o açúcar o máximo possível. E fui trocando de volta para frutas, para algumas outras coisas. Então, esse é um dos pontos que eu queria compartilhar com vocês. Quando chega na outra parte, é a seguinte. Como é que eu fiz para tirar o leite? Um dia eu cheguei e falei, vou tirar o leite. E tirei, ali pelo dia 20, 22 de novembro. Tentando recapitular isso. Pum, aí acabou, né, com leite. O que eu notei? Que a minha disposição melhorou,
que eu tenho dormido inclusive melhor, que meus gases melhoraram, principalmente que causava muita irritabilidade intestinal, e que eu estou conseguindo fazer inclusive mais coisas por causa da disposição, né? Agora tem um outro lado, que é como é que eu fiz para virar essa chave. Porque, por exemplo, eu sempre como no buffet do trabalho e tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sempre fazia o quê? Colocava todos os pratos e do lado, sei lá, colocava um pedacinho de pudim. Me servia e colocava, sei lá, um dadinho de tapioca com geleia bem doce. Isso é um exemplo. Então era refazer não só o hábito de comer, por exemplo, metade do prato uma salada, mas para mim, que é muito difícil, eu tenho muita dificuldade para comer coisas de folha. Tô mentindo, produção? Não. Eu odeio comer folha. A única folha que eu adoro comer de paixão é jambu e no tacacá. Então eu tive que refazer muitos hábitos nesse último mês aí. E aí, teve um belo dia que eu precisava fazer um lanche da tarde. E eu fui até a lanchonete e falei assim, bom, deixa eu ver o que eu vou fazer. E tinham vários espetinhos de morango, e é uma coisa que eu adoro. Morango é uma fruta que eu amo. Tô mentindo, produção? Não, minha fruta favorita é morango. E com chocolate, melhor ainda. Eu falei, nossa, lanchinho da tarde. Aí eu olhei para aquilo, eu olhei para o café, e aí eu falei bem assim, gente, eu preciso mudar literalmente o meu modo de pensar a respeito da minha alimentação. Vai seguir ali o raciocínio. O que eu fiz? Eu olhei, tinha uma pilha de bananas, uma pilha de frutas assim, naturais, e tinha pilha de sobremesa. Eu olhei para a moça do atendente do caixa e falei bem assim, eu não vou fazer isso comigo mesmo, eu não vou estragar todo o meu trabalho que eu estou tendo até agora por causa de um bendito açúcar, eu não vou me sabotar. Então toda vez que eu estou com vontade de comer um doce, eu até razoavelmente diminui bastante, a ponto de não fazer mais tanta falta. Mas eu fiz isso toda vez que eu penso em comer um doce, eu olho pra mim mesmo e falo bem assim, eu não vou me sabotar por causa de um doce que vai estragar a minha disciplina em relação à minha alimentação. E aí esse é um dos fatos. Mas é isso, o que eu fiz? Comecei a comprar mais frutas para ter em casa, para ter outros tipos de forma um pouco mais saudáveis, na verdade não vou dizer saudável, mas mais naturais, de eu comer coisas doces, porque me faz falta ter um docinho? Faz. Eu recebo muitos doces de presente? Recebo. E é um pecado não poder provar isso, mas eu também não deixo de viver. Então, essa experiência que eu queria compartilhar é você sempre olhar para aquilo e falar assim, vai fazer muita diferença se eu comer ou não comer? E não se sabotar, porque se você quer colocar na sua disciplina, olhar para uma taça de vinho, né, numa terça-feira, 7 da noite, falar assim, não vou fazer isso hoje, vou deixar isso para o final de semana, entendeu? Então é só sobre mudar a sua mentalidade a respeito disso, não se sabotar.